Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clígis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje nós vamos ler e compreender, com a ajuda da professora, curiosidades na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Como você já sabe, na última aula nós aprendemos um pouco sobre o gênero textual curiosidade. Vamos relembrar o conceito desse gênero textual? Curiosidade é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. Como eu sei que você é uma criança curiosa e adora explorar e aprender cada vez mais sobre várias coisas, separei alguns textos com informações inesperadas, incomuns ou surpreendentes para que juntos possamos planejar e produzir nossa enciclopédia de curiosidades. O que você acha? Você topa? Você já sabe que esse gênero tem a finalidade de fazer a divulgação de temas científicos, informar e trazer entretenimento para o público leitor, geralmente revelando algo que a maioria das pessoas nem imaginava. O gênero curiosidade pode ser encontrado em revistas, jornais, livros didáticos, enciclopédias e você pode pesquisar curiosidades por meio da internet. Antes de começar a produzir a nossa enciclopédia, precisamos ter em mente que esse gênero, assim como os outros, possui uma forma que caracteriza a sua estrutura. Vamos relembrar a estrutura de um texto de curiosidade? Primeiro, temos o título, que traz o tema do assunto abordado e geralmente se apresenta em forma de pergunta. O título é escrito em forma de pergunta para despertar o interesse do leitor. Um exemplo muito usado é o "Você sabia que?" e logo em seguida vem uma pergunta sobre o tema. Logo após o título, temos a resposta, que contextualiza ao longo do texto que vai descrevendo qual a situação ou acontecimento em que o assunto principal está inserido. A resposta da pergunta título vai trazendo mais detalhes sobre o tema abordado e apresentando várias informações científicas interessantes. Prontinho! Relembramos as informações necessárias. Vamos começar a produzir nossos textos de curiosidades? Tenho certeza de que você irá ficar surpreso com tudo o que vamos descobrir na nossa aula de hoje. Primeiro, vamos fazer a leitura de um texto que eu trouxe e depois vamos selecionar uma informação curiosa para construir nossa enciclopédia. Fique bem atento que agora é hora da produção. A preguiça comum é uma espécie que habita regiões de florestas, sendo encontrada em países como o Brasil, Peru, Venezuela, Nicarágua, entre outros. A preguiça comum mede cerca de 60 centímetros e pesa em torno de 4 quilos. O seu corpo é coberto por longos pelos ondulados e grossos, exceto na região da face, com coloração que varia entre marrom claro e amarelado, podendo apresentar manchas, possui uma pelagem escura na face, como se fosse uma máscara. Os machos apresentam pelos mais curtos, escuros e envoltos por uma pelagem amarelada nas costas. É um animal que apresenta movimentos lentos, dorme cerca de 20 horas por dia e só desce da árvore para fazer suas necessidades fisiológicas, o que pode acontecer uma vez por semana ou para ir para outra árvore. Uau! Quanta coisa sobre a preguiça! Mas precisamos selecionar nesse texto as informações que vamos colocar na nossa enciclopédia de curiosidades. Qual parte do texto você acha que traz uma informação curiosa sobre a preguiça? A que me chamou a atenção foi que a preguiça desce da árvore apenas para fazer suas necessidades ou quando vai mudar de árvore. Você sabia disso? Não? Muito interessante, não é mesmo? O quê? Você também achou interessante que a preguiça dorme 20 horas por dia? Realmente, a preguiça é muito dorminhoca. Podemos colocar essa parte também no nosso texto de curiosidade.
Vamos ver o que podemos fazer? Lembrando que esse gênero se apresenta por meio de textos curtos, então vamos precisar organizar o texto para que ele fique no formato de curiosidade. Primeiro, vamos escolher um título para a nossa curiosidade. Lembrando que o título precisa aparecer em forma de pergunta. Separei 2 opções de títulos e você vai me ajudar a escolher o que fica melhor. Alternativa A. Você sabia que a preguiça habita regiões de florestas? Alternativa B. Você sabia que a preguiça desce da árvore apenas para fazer suas necessidades? Qual dessas 2 opções irá chamar mais atenção do leitor para a leitura do texto? A ou B? Vamos pensar juntos? A alternativa A está muito óbvia. Todo mundo sabe que as preguiças vivem em florestas. Não tem nada de surpreendente nessa informação. Não é verdade? Então, vamos chamar atenção para o fato de a preguiça só descer da árvore para fazer suas necessidades fisiológicas. Então, a melhor alternativa é a B. Nosso título ficou ótimo, mas observe que o nosso texto está muito grande e o texto-resposta precisa ser curto. Vamos ver o que podemos retirar desse texto? No primeiro parágrafo, temos uma informação legal, pois fala o nome dos países onde podemos encontrar a preguiça: Brasil, Peru, Venezuela, Nicarágua. Já no segundo parágrafo, temos apenas informações sobre o pelo da preguiça. O seu corpo é coberto por longos pelos ondulados e grossos, exceto na região da face, com coloração que vai entre marrom claro e amarelado, podendo apresentar manchas. Possui uma pelagem escura na face, como se fosse uma máscara. Os machos apresentam pelos mais curtos, escuros e envoltos por uma pelagem amarelada nas costas. Não vi nenhuma novidade sobre. Então, acredito que podemos tirar. E no terceiro parágrafo, temos a informação que responde à nossa pergunta título. Só desce da árvore para fazer suas necessidades fisiológicas, o que pode acontecer uma vez por semana ou para ir para outra árvore. Então, devemos permanecer com esse parágrafo. Então, nossa curiosidade fica assim. Você sabia que a preguiça desce da árvore apenas para fazer suas necessidades? A preguiça comum é uma espécie que habita regiões de florestas, sendo encontradas em países como Brasil, Peru, Venezuela, Nicarágua, entre outros. A preguiça comum mede cerca de 60 centímetros e pesa em torno de 4 quilos. É um animal que apresenta movimentos lentos, dorme cerca de 20 horas por dia e só desce da árvore para fazer suas necessidades fisiológicas, o que pode acontecer uma vez por semana ou para ir para outra árvore. Muito bom! Conseguimos a nossa primeira curiosidade para a nossa enciclopédia, mas nós não podemos parar por aqui. Temos que pesquisar e explorar ainda mais. Vou lhe mostrar mais um texto e você não vai acreditar no que vamos ler agora. Trouxe um texto sobre o polvo. Olha que legal! O polvo é sem dúvida um dos animais marinhos mais fascinantes que existe. As complexas características físicas, a grande inteligência que possui ou a sua reprodução são alguns dos temas que mais têm despertado interesse em cientistas de todo o mundo. Vamos ler sobre ele? O polvo. O polvo é um molusco que se caracteriza por possuir corpo mole, com 8 tentáculos saindo da cabeça. Pode ser encontrado em ambientes marinhos. Os polvos são animais que vivem solitários, escondidos entre pedras e grutas, e procuram algum parceiro somente na época de sua reprodução. Têm o peso variado de 3 a 40 quilos e podem atingir até 3 metros de comprimento. É um animal que se alimenta de peixes, crustáceos e outros animais invertebrados. Os polvos possuem olhos muito bem desenvolvidos, o que ajuda na fuga e também na captura de alimento. Os tentáculos dos polvos possuem 2 fileiras de ventosas adesivas, que são utilizadas na locomoção e na captura de presas. Além disso, na ponta de cada tentáculo, há células especializadas em captar cheiros.
Esse animal possui várias formas de se defender de seus predadores. Uma delas é a liberação de uma tinta escura para despistar o inimigo enquanto foge. Em outras vezes, quando o inimigo consegue prender um dos tentáculos do polvo, ele deixa esse tentáculo com o inimigo e foge em disparada. Dias depois, outro tentáculo nasce no lugar do que foi arrancado. Os polvos podem caminhar, nadar e agarrar-se a qualquer superfície graças às suas potentes e fortes ventosas. Para isso, precisam de 3 corações, um que trabalha exclusivamente na sua cabeça e 2 que bombeiam sangue para o resto do corpo. O polvo não consegue agarrar a si mesmo, devido a uma substância na sua pele que o impede de fazer isso. Outra forma que o polvo utiliza para se defender é a camuflagem. Em questão de segundos, esse animal é capaz de mudar completamente de cor, ficando com as mesmas cores da areia ou de uma pedra, enganando seus predadores e suas presas. Nossa, são muitas informações, uma mais curiosa que a outra. E agora? Acredito que desse texto podemos retirar várias informações curiosas. Vamos ter que fazer uma curiosidade em tópicos. O que você acha? Vamos tentar? Vamos fazer o título de uma forma que chame a atenção do leitor. Temos 2 opções. Alternativa A: 5 coisas que você não sabe sobre o polvo. Alternativa B: o polvo é um animal marinho. Qual das 2 opções você acha que vai chamar mais atenção? Isso mesmo, a alternativa A. Perceba que dessa vez não foi necessário que o título ficasse em forma de pergunta. Agora, precisamos selecionar 5 coisas inusitadas desse texto para inserir como tópicos da nossa curiosidade sobre o polvo. Primeiro parágrafo diz: o polvo é um molusco que se caracteriza por possuir corpo mole com 8 tentáculos saindo da cabeça. Essa informação é comum, não é? Acredito que não tem nada de novo aqui. Pode ser encontrado em ambientes marinhos. Os polvos são animais que vivem solitários, escondidos entre pedras e grutas, e procuram algum parceiro somente na época de sua reprodução. Até agora, nenhuma novidade. Vamos continuar? Tem o peso variado de 3 a 40 quilos e podem atingir até 3 metros de comprimento. Até agora não tivemos nada muito diferente do que muitas pessoas já sabem. Vamos ver no próximo parágrafo? É um animal que se alimenta de peixes, crustáceos e outros animais invertebrados. Os polvos possuem olhos muito bem desenvolvidos, o que ajuda na fuga e também na captura de alimento. Até agora ainda não me surpreendi o suficiente, hein? Os tentáculos dos polvos possuem 2 fileiras de ventosas adesivas, que são utilizadas na locomoção e na captura de presas. Além disso, na ponta de cada tentáculo há células especializadas em captar cheiros. Acho que essa pode ser nossa primeira curiosidade sobre o polvo. Muito interessante ele conseguir captar cheiro com os tentáculos, não é verdade? Legal, essa vai ser a nossa primeira curiosidade. Vamos continuar procurando. Ainda faltam 4 coisas para fechar nosso texto de curiosidades. Esse animal possui várias formas de se defender de seus predadores. Uma delas é a liberação de uma tinta escura para despistar um inimigo enquanto foge. Uau, que incrível! Ele solta uma tinta na água. Já temos mais uma curiosidade. Em outras vezes, quando o inimigo consegue prender um dos tentáculos do polvo, ele deixa esse tentáculo com o inimigo e foge em disparada. Dias depois, outro tentáculo nasce no lugar do que foi arrancado. Essa também é muito boa. Para escapar, o polvo arranca o próprio tentáculo e depois nasce outro novinho no lugar. Então já temos mais 2 curiosidades. Vamos colocá-las na nossa lista? Os polvos podem caminhar, nadar e agarrar-se a qualquer superfície, graças às suas potentes e fortes ventosas. Para isso, precisam de 3 corações, um que trabalha exclusivamente na sua cabeça
e 2 que bombeiam sangue para o resto do corpo. Nossa, ficou muito melhor. O polvo tem 3 corações. Com certeza precisamos desse tópico no nosso texto de curiosidades. Vamos continuar procurando o último tópico. O polvo não consegue agarrar a si mesmo devido a uma substância na sua pele que o impede de fazer isso. Aqui também não vi nada muito interessante. Vamos ver no último parágrafo. Outra forma que o polvo utiliza para se defender é a camuflagem. Em questão de segundos, esse animal é capaz de mudar completamente de cor, ficando com as mesmas cores da areia ou de uma pedra, enganando seus predadores e suas presas. Nossa, essa é muito boa. O polvo é como um agente secreto e se disfarça com facilidade. O polvo realmente é muito inteligente. Vamos ler como ficou nosso texto de curiosidades? 5 coisas que você não sabe sobre o polvo. Primeira, na ponta de cada tentáculo do polvo há células especializadas em captar cheiros. Segunda, esse animal possui várias formas de se defender de seus predadores. Uma delas é a liberação de uma tinta escura para despistar o inimigo enquanto foge. Terceira, quando o inimigo consegue prender um dos tentáculos do polvo, ele deixa esse tentáculo com o inimigo e foge em disparada. Dias depois, outro tentáculo nasce no lugar do que foi arrancado. Quarta, os polvos precisam de 3 corações, um que trabalha exclusivamente na sua cabeça e 2 que bombeiam sangue para o resto do corpo. Quinta, esse animal é capaz de mudar completamente de cor, ficando com as mesmas cores da areia ou de uma pedra, enganando seus predadores e suas presas. Ufa! Dessa vez foi bem trabalhoso, mas conseguimos e já temos nossa segunda curiosidade para a nossa enciclopédia. Mas ainda não terminamos e há uma infinidade de possibilidades para que você consiga escrever as suas curiosidades aí na sua casa. Sabe por quê? As curiosidades não são feitas apenas com informações de animais, não. Você pode pesquisar sobre monumentos históricos da sua cidade, artistas famosos, planetas e várias outras coisas interessantes. Pensando nisso, trouxe um fato curioso aqui da nossa cidade. Você quer ver? Você por acaso conhece esse lugar? Esse é o Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, no centro de Manaus. Foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896. O teatro surpreende e encanta pela grandeza e beleza. Você sabia que o nosso Teatro Amazonas foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966? E até hoje preserva parte da arquitetura e decoração originais. Outra curiosidade é que no teto côncavo do teatro é possível ver uma arte feita em Paris, as quais representam a música, dança, tragédia e ópera. E o nosso teatro apresenta uma cúpula feita com 36 mil escamas de cerâmica nas cores da bandeira do Brasil. Essas e muitas outras informações sobre o Teatro Amazonas podem ser encontradas no site da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas ou no site da Prefeitura de Manaus. Você notou que essas curiosidades que acabei de falar foram passadas de forma oral? Ou seja, não foi necessário que eu tivesse um livro ou revista para mostrar. Eu contei para vocês as informações que aprendi por meio das minhas pesquisas. Você pode fazer isso também contando coisas inusitadas e curiosas sobre você, seu animal de estimação, algum personagem de filme de que você gosta e várias outras coisas que forem de seu interesse. Tenho certeza de que ao final dessa aula você vai conseguir repassar várias curiosidades que você aprendeu hoje para os seus amigos, sem precisar consultar o caderno. Antes de partir para nossas atividades de hoje, que tal conhecer mais algumas curiosidades? Dessa vez eu vou falar sobre o Sol. Como você sabe, o Sol é de fundamental importância para a manutenção da vida terrestre, fornecendo luz, calor e energia. Fatores fundamentais para a vida aqui, na Terra. Mas será que você sabe tudo sobre o Sol?
Vamos descobrir algumas coisas, mas dessa vez vai ser brincando de verdadeiro ou falso. Topa? Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ler a alternativa. O Sol é um planeta. E aí, o que você acha? Você acha que isso é verdade ou você acha que isso é falso? É falso. O Sol, na verdade, é uma estrela. Vamos ver a próxima alternativa. O Sol é uma bola de fogo gigante movida por reações nucleares e fornece a energia que sustenta a vida na Terra. E aí, você acha que isso é verdade ou você acha que isso é falso? Verdade, isso mesmo, ele sustenta a nossa vida aqui na Terra. Vamos ver a próxima alternativa. Às vezes, o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. Quando a Lua se coloca entre eles, ocultando o Sol, temos um eclipse solar. E aí, o que você acha? Será que é verdadeiro ou será que é falso? Muito bem, é verdadeiro, isso acontece mesmo e algumas vezes nós conseguimos enxergar aqui da Terra o eclipse solar. Vamos ver a próxima alternativa. O Sol, como toda estrela, vai durar para sempre. E aí, você acha que é verdadeiro ou falso? É falso! O Sol tem cerca de 5 bilhões de anos e, como toda estrela, um dia vai morrer. Mas calma, isso só vai acontecer daqui a uns 5 bilhões de anos. Vamos ver a última alternativa. O Sol é 300 mil vezes mais pesado do que a Terra. E aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O Sol tem 99,86% de toda a massa do Sistema Solar. Depois de explorar tantos fatos curiosos sobre a preguiça, o polvo e conhecer um pouquinho sobre o nosso Teatro Amazonas e o Sol, chegou o momento de praticar tudo o que aprendemos na nossa hora da atividade. Atividade 1. Leia a curiosidade abaixo e responda V para verdadeiro e F para falso. O curioso mundo das formigas. As formigas são conhecidas por conseguirem levantar e carregar objetos muitas vezes mais pesados do que elas mesmas. Elas têm a capacidade de transportar entre 10 e 50 vezes seu próprio peso corporal. Apesar de pequenas, as formigas têm 2 estômagos. Um dos estômagos é para guardar comida para o seu próprio consumo, enquanto o segundo é para manter alimentos que serão compartilhados com outras formigas. Este processo permite que as formigas que saem em busca de alimentos alimentem-se e também alimentem aquelas que ficam para trás, resolvendo os problemas da rainha e do ninho. Vamos ver a primeira alternativa. As formigas têm 2 estômagos. E aí, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Você se lembra? Isso mesmo, é verdadeira. Vamos ver a segunda alternativa. As formigas só carregam coisas leves para não se cansar. E aí, você acha que é verdade ou você acha que é falso? É falso. Segundo o nosso texto, elas têm capacidade de transportar entre 10 e 50 vezes seu próprio peso corporal. A última alternativa. As formigas são independentes e cada formiga cuida do seu próprio alimento. E aí, é verdadeiro ou é falso? É falso. No nosso texto, fala que a formiga tem 2 estômagos, justamente para guardar alimento para o seu próprio consumo e o outro para manter alimentos que serão compartilhados com as outras formigas. Então, elas, além de cuidar do seu próprio alimento, dividem alimento com as outras. Atividade 2. Leia o texto abaixo e destaque 3 fatos curiosos. Beija-flor. Uma das espécies de pássaros mais famosas do Brasil, o beija-flor chama a atenção por seu corpo delicado, bico alongado e jeito de voar. Esse pássaro é capaz de ficar suspenso no ar. Isso só é possível graças a um conjunto de particularidades orgânicas que inclui
batimentos cardíacos e metabolismo acelerados, alimentação especial, ossos fundidos e alongados nas asas, ombro com rotação de cerca de 180 graus e bater de asas rápido e em formato de 8. Além disso, o beija-flor é a única espécie de ave que consegue voar para trás. Por causa de seu metabolismo acelerado, um dos hábitos do beija-flor é comer de 5 a 8 vezes por hora. Vamos destacar no texto algumas curiosidades. Eu vou destacar 3 aqui e caso chame a atenção de você outros fatos, você também pode destacar na sua casa, tudo bem? Primeiro fato, o beija-flor é capaz de ficar suspenso no ar. Isso é incrível, não é verdade? Vamos ver o segundo fato. O beija-flor é a única espécie de ave que consegue voar para trás. E o terceiro fato, um dos hábitos do beija-flor é comer de 5 a 8 vezes por hora. Aí na sua casa você pode destacar outros fatos, como por exemplo, o ombro com rotação de cerca de 180 graus, por exemplo, e o bater de asas do beija-flor, que é rápido e em formato de 8. Parabéns, você mandou super bem. Infelizmente, a aula está chegando ao fim, mas antes de me despedir de você, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, conhecemos um pouco sobre a preguiça, o polvo, o Teatro Amazonas e o Sol. Planejamos e produzimos textos de curiosidades a partir das informações que aprendemos sobre eles. Vimos que o gênero textual curiosidade é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva e pode ser passado de forma escrita e oral. Nas nossas atividades, conhecemos mais sobre a formiga e o beija-flor. E antes de finalizar nossa aula, tenho um desafio para você. Que tal se você fizesse um áudio para os seus amigos e familiares contando alguma das curiosidades que você viu aqui no Aprender Além da Escola? Você também pode gravar um vídeo e postar nas redes sociais marcando nosso Instagram, @centedes_cmed. Eu vou esperar curiosa para saber qual curiosidade você mais gostou. Agora é hora de me despedir de você. Espero que você tenha gostado e aprendido muito comigo na nossa aula de hoje. E eu espero você aqui na próxima aula de língua portuguesa do Aprender Além da Escola. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre esboço de roteiros e plantas simples. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar relembrando alguns termos que farão parte da nossa aula de hoje. Vamos começar entendendo o que é um esboço. Um esboço é composto pelos primeiros traços que possam dar origem a um desenho ou até mesmo a uma obra de arte. Outro termo que devemos conhecer também é o que é um roteiro. E o roteiro é o texto que norteia o processo da construção de uma obra. E não podemos deixar de conhecer o que são plantas simples. As plantas simples são os desenhos que podemos ver de uma visão superior de uma construção. Agora que já relembramos esses conceitos básicos de esboço, de roteiro e de planta simples, podemos começar.
Olha só, temos aqui ao lado uma casa. Você deve estar observando. Consegue saber quais os cômodos que compõem essa casa? Eu olhando aqui, não consigo. Tenho certeza que você também não, pois estamos apenas vendo-a de frente. Mas e que tal se tirássemos o telhado dessa casa? Daria muito trabalho, não é? Mas uma maneira mais fácil de termos essa visualização superior dessa casa era por meio de uma planta baixa. Mas com essa imagem não seria possível, não é mesmo? Precisaríamos então de um desenho específico para conhecer os cômodos presentes nessa casa. Trouxe aqui para você a planta baixa dessa casa. Com ela, podemos observar todos os cômodos dessa residência. O que mais você consegue observar nessa planta baixa? Sim, vemos algumas formas geométricas, mas você consegue identificar o que elas representam no espaço? Não sabe? Tudo bem, sem problemas. Essas formas geométricas que vemos de cima são os móveis que tem dentro da casa. Essas representações nos ajudam a planejar como organizar os espaços presentes dentro da residência. Olha só, os cômodos que nós temos nessa casa são uma sala, uma cozinha, uma varanda, temos banheiros. Viu só quantos cômodos tem essa casa? Pois é. Mas me responda aí, será se todas as casas têm plantas baixas iguais? Não, né? Cada casa tem uma planta baixa diferente da outra. Por mais que as casas sejam planejadas para serem iguais, todas têm suas particularidades, mesmo que seja na distribuição dos móveis. Como cada casa tem suas particularidades, vamos a mais uma planta baixa. Lembrando que as plantas baixas podem ser representadas de várias formas, de várias maneiras. Então, vamos a mais uma representação. Temos aqui a planta baixa da casa da Helena. Como você pode observar, essa é uma planta bem simples. Seguindo esse modelo, podemos observar que ela foi planejada com 2 quartos, um banheiro, um corredor, uma cozinha e uma sala. Observe que a pessoa que fez essa planta da casa de Helena utilizou linhas e traços, deixando espaços abertos nos compartimentos, que são as portas. Olha só, você pode fazer a planta da sua casa também. E se fizer, posta nas redes sociais, marca o Centedes, viu? Vamos ver e ficar muito felizes e vamos repostar tudo, hein? Olha só, caso você ainda não nos siga no Instagram ou no Facebook, corre lá, siga-nos e acompanhe tudo o que preparamos para você. Mas agora vamos lá voltar para a nossa aula. Preste atenção a mais uma imagem. Olha só, temos aqui mais uma planta baixa. O que você consegue observar de diferente nessa imagem? Isso mesmo, os cômodos. Mas o que conseguimos observar também de diferente? Sim, as entradas de todos os cômodos dessa casa. Me responda aí, por qual cômodo da casa as pessoas podem entrar nessa residência? Isso mesmo, pela sala. Nos demais cômodos, não temos entrada pelo lado de fora. Agora vamos identificar quais cômodos têm a estrutura dessa casa. Vamos lá? Olha só, temos 2 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala. Olha só, agora vamos observar mais detalhes na planta baixa da casa da Helena. Peço que analise com atenção todos os detalhes dessa planta.
O que você pode observar nessa imagem? Muito bem, os compartimentos que são dos quartos, banheiro, cozinha e a sala. Essa tem marcações diferentes. E você sabe o que estão marcando? Não, estão marcando as janelas. Como estamos aprendendo sobre plantas baixas de ambientes familiares, temos que entender que uma planta baixa nada mais é do que uma representação planificada de uma construção. Isso quer dizer, então, que é um desenho de alguma construção de forma plana, ou seja, como se estivesse em uma folha de papel. E essa etapa é muito importante, sabia? Pois é nela que planejamos como nossa construção vai ficar. Então, antes de construir uma casa, devemos inicialmente fazer um esboço de uma planta baixa de como ficará a casa no futuro. Por isso, é muito importante que meçamos cada pedacinho que desenhamos em nossa planta. Por exemplo, podemos estabelecer um valor a cada centímetro usado no desenho. Cada centímetro, por exemplo, nesse desenho aqui, equivale a 10 metros. Portanto, o tamanho do desenho usado é apenas uma representação. Até porque não teríamos como desenhar uma casa em seu tamanho real em um papel. Já pensou quantas folhas precisaríamos? Quantos papéis gastaríamos, não é mesmo? Por isso que desenhamos em escala. Olhando essas plantas baixas, me diga aí, elas são iguais? Não, exatamente, todas são diferentes. Cada uma tem suas particularidades. Todas têm cômodos diferentes e são distribuídas de maneiras distintas, assim como as janelas e portas em lugares variados. Olhando assim, conseguimos identificar o tamanho de cada uma? Não, exatamente, pois todas estão desenhadas com tamanhos em escala. Vamos a essa situação. Luana está se mudando de sua casa. Na mudança, acabou esquecendo o sofá. Como não poderia ir pegá-lo, porque estava trabalhando, desenhou a planta baixa de sua casa para o seu irmão para explicar onde estava o sofá. Então, Luana traçou um esboço do caminho que ele deveria fazer para chegar até o sofá. Seguindo o esboço que Luana fez, ele deveria entrar pela varanda, passar pela lavanderia, passar pela cozinha para chegar na sala. Mas, observando a planta baixa da casa de Luana, seu irmão viu que poderia fazer outro caminho. Analisando essa planta baixa, você sabe que outro caminho o irmão de Luana poderia fazer? Pensa aí. Exatamente, ele poderia entrar pelo escritório, passar pela cozinha e chegaria na sala. Então, por que foi possível ele fazer outro caminho? Porque a casa tinha mais de uma entrada. Ele poderia entrar tanto pelo escritório quanto pela varanda. Já fizemos um roteiro para chegar até a sala de uma casa por meio das possibilidades de entrada. Vou mostrar o roteiro da minha rotina dos dias da semana, terça e quinta-feira, para você. De manhã, saio de casa, vou à academia me exercitar. Depois de pronta, saio da academia, vou para a parada de ônibus para poder chegar à escola. Trabalho o dia todo. Quando acaba o meu horário de trabalho, vou para a parada de ônibus para ir à aula de espanhol. Estudo espanhol
e quando acaba a aula, me dirijo à parada de ônibus. Pego o ônibus e assim chego à minha casa para descansar. E essa é a minha rotina nos dias de terça e quinta-feira. Você pode também estar fazendo aí na sua casa sua rotina. Você pode escolher todos os dias da semana ou um ou dois, como preferir, tudo bem? Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos adquiridos sobre esboço de roteiros e de plantas simples. Então, venha comigo para a sua hora da atividade. Atividade 1. Observando essa planta baixa. Quantos cômodos tem essa casa e quais são eles? Observe essa planta baixa. Letra A. Tem 6 cômodos que são 2 quartos, cozinha, sala, varanda e banheiro. Ou, letra B. 7 cômodos, quarto, corredor, cozinha, sala, lavanderia, banheiro e varanda. Ou, letra C. 8 cômodos, 2 quartos, corredor, cozinha, sala, lavanderia, banheiro e varanda. E aí, observando essa planta baixa, qual alternativa está correta? Se você marcou a letra C, você acertou. Parabéns! Vamos lá a mais uma atividade. Atividade 2. Zilda tem um roteiro de deslocamento a ser feito todos os dias. Ela sai de casa, vai à escola, da escola vai para a casa de sua avó visitá-la e depois volta para casa novamente. Marque somente a opção que retrata o roteiro que Zilda faz diariamente. E aí, é o primeiro ou é o segundo roteiro que Zilda faz diariamente? Leia o enunciado com atenção. E aí, já sabe? Se você marcou o primeiro roteiro, você acertou. Parabéns! Nessas questões, você só precisava de atenção. Gostei de ver sua participação nas nossas atividades. Agora chegou a hora de relembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa hora da revisão. Vamos relembrar os termos que fizeram parte da nossa aula de hoje. Vamos começar com o esboço. O esboço são os primeiros traços e rabiscos que surgem bem no início de um projeto, ou seja, as ideias, as criações, antes de terminarmos e darmos de fato a estrutura final, seja do desenho, seja da figura ou da obra. Já o roteiro é o texto onde está descrito todo o processo de produção, seja de um desenho, seja de uma figura ou de uma obra. Então, quando escrevemos o processo de como fazemos algo, chamamos isso de roteiro. Portanto, as ideias são as partes principais de um roteiro. Os esboços de roteiro servem para indicar a localização de alguém ou um objeto. Para fazê-lo, basta fazer um desenho ou descrever o caminho que deve ser realizado. E as plantas simples são os desenhos vistos de cima de uma determinada construção ou projeto. Elas servem para definir onde se localiza cada elemento e objeto de lugar. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau!